Bora lá, nação! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque a vitória diante do Juventude nesse domingo trouxe um pouco mais de fôlego e esperança para o torcedor. Eu acho que essa é a grande palavra, né, dessa sequência de jogos do Grêmio, que o Grêmio vem conseguindo vencer as suas partidas, mas também não tomar gols. Tá certo que os adversários são adversários que têm dificuldades em fazer gols, é verdade. Nós temos problemas ainda na nossa defesa, mas eu acho que o Mano ele já vem conseguindo mostrar um pouco do que o que ele vem prometendo nas suas coletivas, né? De que quando o Grêmio vai ter tempo, de quando o Grêmio tiver tempo para treinar, a situação vai melhorar. E hoje, mais uma vez, o Mano falou sobre isso na sua coletiva. O Mano gostou do que viu em campo. O Mano disse que com o time descansado, a não utilização de alguns jogadores no meio de semana, na última quinta-feira, fez muito bem, porque o time descansado teve explosão dentro de campo e intensidade, principalmente na marcação. E é isso que o Mano quer para o time, que o time consiga ter intensidade para marcar durante os 90 minutos e aí sim, a partir daí, conseguir ter essa explosão para poder avançar e fazer os seus jogos melhor do que o que vinha construindo. Lembra dos passos que o Mano disse que o Grêmio precisava dar para poder avançar até a melhora? O primeiro deles era parar de tomar gols, e é isso que o Mano vem comemorando. Hoje, claro, com um time descansado, essa explosão na marcação aconteceu. O Mano ele fez mais uma vez questão de prometer ao torcedor de que o Grêmio vai melhorar após o período de data FIFA, após o período de parada para o Mundial. E isso sem a necessidade de novas contratações. Para melhora, não que o Grêmio não precise contratar, mas para o time melhorar como um todo, não será necessário essas contratações nesse primeiro momento. Somente com tempo de descanso, principalmente, e que com os jogadores tendo tempo para treinar, para entender como se posicionar, como os colegas estarão prontos ali dentro de campo para receber, para tocar, para avançar, o Mano entende que o time vai melhorar muito. Quer dizer, então, que o Mano está dizendo que não precisa contratar Diogo? Não, ele está falando de resposta. Não que o time vai ser perfeito e que não vai ter falhas e que não precise reforçar. Não é isso, não vamos entender errado. Aliás, o torcedor ficou com esse sentimento de esperança. O torcedor tem que ter esse sentimento. A direção, nesse momento, não. A direção precisa comemorar que o Grêmio evoluiu, que o Grêmio jogou melhor nessa partida, sim, mas também precisa entender que o Grêmio precisa contratar. O Grêmio precisa de reforços e esse é o grande ponto deste momento. O Mano aproveitou para dizer que o jogo de hoje também foi para aqueles torcedores que estiveram na arena na última quinta-feira assistindo o jogo contra o Sportivo Luquenho. Uma partida ruim, uma partida péssima, que eu diria até que o Grêmio fez, embora a vitória tenha vindo, o Grêmio poderia ter feito mais, se entregado mais, os jogadores deixaram a desejar no empenho dentro de campo, o Grêmio poderia ter saído inclusive com a vitória e a classificação, né, que era o importante para as oitavas da Sul-Americana sem precisar passar pelos playoffs, que é o que vai acontecer agora contra o Alianza Lima, mas o Mano fez questão de dedicar essa vitória de hoje, essa atuação, esse desempenho de hoje, a esses torcedores que estiveram na arena na última quinta-feira com frio, com chuva e tudo mais, principalmente, como se fosse um pedido de desculpas, né? Eu até entendo e acho muito bacana essa questão do Mano, porque ele aproveitou inclusive para chamar o torcedor para o jogo contra o Corinthians. O Mano aproveitou, né? Agora vai ter a parada para a data FIFA, são 12 jogos, vai ser numa quinta-feira, se não me engano é às 8 horas o jogo, vai ser bem ruim, dia dos namorados ainda, então vai ser um dia complicado, mas o Mano já fez questão de aproximar, chamar esse torcedor para essa partida. Sobre o Amuso, o Mano foi questionado, ele disse que o Amuso até queria jogar hoje, mas como ele perdeu 4 quilos por conta do problema de saúde que ele teve, a esposa do Amuso disse que foi uma infecção no fígado, o Grêmio disse que foi uma gastroenterite, isso ainda não ficou muito claro, mas o Mano fez questão de dizer que o Amuso queria jogar hoje, se ele queria jogar hoje é porque ele estava em condições, pelo menos no entendimento do jogador, no sentimento do jogador, né? Só ele sabe o que ele sente, mas que por ele ter perdido 4 quilos nesse período aí de tratamento, eles acharam melhor deixar o Amuso de molho mais um tempo, ele recuperar essa condição física e aí sim para voltar a jogar, até porque isso poderia ser um risco para uma lesão complicada.
Falando em lesão, Bright White saiu lesionado ou não? Bom, Bright White ele foi questionado sobre isso ali na zona mista ainda. Ele despistou, não quis falar, ele quis deixar, no caso, o foco para a vitória do Grêmio, mas ele saiu com muitas dores no tornozelo, tá? Na zona mista ali ele fez questão de dar uma abafada na situação, despistou. Ele, vou abrir aspas aqui, não quero falar, tem coisas mais importantes do que isso nesse momento, disse ali o Bright White, que vai ter esse tempo para recuperação e tudo mais, que o jogo é só na quinta-feira da outra semana ainda, mas o Bright, ao que parece, ele sentiu muitas dores ali, pode ser que tenha havido alguma lesão, alguma coisa ali, mas a gente vai saber na reapresentação que deve acontecer na quarta-feira, a gente vai saber, de repente até acontece antes, por essa dor que ele sentiu, de repente fazem os exames e aí já começa um tratamento mais intenso para não perder tempo, mas a gente vai saber isso ao longo das próximas horas, eu vou te trazendo aqui no nosso canal. Também surgiram nas últimas horas, no final da partida ali, informações sobre contratação, um reforço. Alex Santana, o volante formado nas categorias de base do Inter, foi trocado com o Botafogo pelo Lindoso ainda, tem bastante tempo atrás, já isso foi em 2021, 2022 por ali, inclusive depois de um ato de indisciplina do Alex Santana aqui em Porto Alegre, né? Ele passou pelo futebol da Bulgária, pelo Atlético Paranaense, inclusive foi titular com o Felipão por lá na época da Libertadores e tudo mais, só que ele assinou com o Corinthians até 2027. E o grande ponto é que ele, na informação que surgiu com o craque Neto da Bandeirantes, a presença dos donos da bola lá de São Paulo, o Grêmio estaria avançado numa negociação com o Alex Santana. É um jogador, um 8, né? Ele sai bastante, sai para fazer uma função mais avançada, seria talvez o meia que o Mano tanto fala, né? Que ajuda bastante na marcação, que ajuda também na construção. Pode ser esse jogador? Pode. O Mano foi questionado sobre isso, inclusive. Disse que não comenta a situação de jogadores que não foram contratados, que isso pode atrapalhar nas negociações e tudo mais. A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, se o Grêmio vai realmente fechar com esse jogador. Mas até o momento o que não se sabe é se ele viria por empréstimo ou viria por uma compra. Acredito que seria por empréstimo. Ele tem contrato por lá até 2027. O Corinthians liberar jogadores, acho meio difícil, isso não é muito de praxe por lá. Mas a gente vai aguardar, vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Alex Santana, então, em negociações avançadas com o Grêmio, informação lá do Neto e confirmada nos bastidores do Corinthians. Aqui, como eu disse, o Mano Menezes negou. Rossato concedeu uma entrevista coletiva também após a entrevista do Mano e ele fez questão de dizer que não afirma, mas também não vai negar. E não só por conta do Alex Santana, é por qualquer outro nome. Tranquilizou o torcedor que estão trabalhando, estão buscando nomes. Não quis dizer sobre quais posições o Grêmio vai buscar reforços nesta janela, diz que está avaliando a janela como um todo, buscando no mercado possibilidades, mas não negou nem confirmou. Acredito que se não fosse, aliás, esse jogador, talvez até negasse, mas fez questão de dizer que não nega, nem afirma pelo menos. Alex Santana seria uma boa contratação? Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. O Grêmio então atento no mercado de acordo com as informações ali do Rossato. Falando no Rossato, o Rossato também ele deixou um recado claro para o torcedor. Torcedor que pagou caro, R$200 o ingresso para assistir o jogo de hoje lá no Alfredo Jaconi. Esse torcedor que pagou esse valor alto nesse ingresso, ele vai ganhar um ingresso para a partida contra o Corinthians no dia 12 de junho. Ele acha que o torcedor merece, né, merece, no caso, esse, vamos dizer o quê? Presente, talvez. Não sei se seria um presente a palavra certa, mas enfim, um momento ruim do Grêmio, que estava desacreditado, um Grêmio que tinha feito a partida que fez na última quinta-feira, pagar R$200 para assistir o Grêmio lá em Caxias, num frio, num domingo à tarde e tudo mais. Então eles acreditam que o torcedor merece sim, porque foi muito injusto o que a diretoria do Juventude fez. Pediu também sensibilidade dos gestores da Arena em relação aos valores dos ingressos. Disse que o torcedor gremista é maltratado, olha só, hein? Não é bem tratado, a palavra certa é, ele disse assim, ó, o torcedor gremista não é bem tratado. Bom, quando não é bem tratado, podemos deduzir maltratado. Então ele disse que o torcedor gremista é maltratado na nossa arena, pediu sensibilidade, porque quando o torcedor gremista está na arena, a arena também ganha, né? A arena ganha os bilhetes, os ingressos que o torcedor paga, esse dinheiro fica com a arena. Então essa relação próxima do torcedor, sendo o torcedor bem tratado na arena, o torcedor volta.
O futebol tá ruim, o futebol não tá atrativo, beleza. Mas essa relação também ela é colocada na hora do torcedor decidir se vai ou não para o estádio, né? E ele fez questão de pedir esse respeito, inclusive, à gestão da Arena e, claro, por ingressos mais baixos nessa partida contra o Corinthians. Para nós encerrarmos, uma informação importante, tá? Uma informação importante dos colegas da Rádio Imortal, divulgada agora há pouquinho. A Marquespan está deixando de patrocinar o Internacional. A Marquespan está deixando o Internacional. Diogo, o que eu tenho que ver com isso? Marcelo Marques, um dos diretores, um dos CEOs, o dono da Marquespan, ele está por ser candidato à presidência do Grêmio. E a empresa dele patrocinar o rival poderia ser um ponto de, vamos lá, dos adversários políticos aí nessas próximas semanas, nesses próximos meses, nos debates para a presidência do Grêmio. Atenção aos movimentos. A Marquespan, de acordo com a Rádio Imortal, está deixando de patrocinar o nosso rival. Pode ser que amanhã tenhamos um anúncio, então, de Marcelo Marques oficialmente candidato à presidência do Grêmio. Ele que vai dar uma entrevista amanhã, inclusive, para o Duda Garbi. Será que vem esse anúncio aí? São movimentos que podem indicar, sim, que Marcelo Marques vem aí, vai concorrer à presidência do nosso tricolor. Vamos lá, tá começando os movimentos. Já começou, aliás, né? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia te trago por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.